Boa tarde, sejam todos bem-vindos, que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus permaneça sobre nós e nossos corações. Vamos dar início à nossa reunião da tarde de hoje e para darmos início faremos a leitura do livro Semente de Felicidade. A mensagem de número 130. Elimine a tensão. Tenso e inquieto, você sente que todo o seu sistema nervoso está contraído. Descrê de uma boa saída para a sua situação. No entanto, freie os pensamentos e feche os olhos, se possível. Sinta como se estivesse recebendo suave luz e energia em todo o seu corpo, a começar pela cabeça. Permaneça assim algum tempo. Abra os olhos e não pense em nada negativo. A solução aparece. O equilíbrio nasce da confiança nas forças. Então, meus irmãos, para darmos início, vamos à nossa prece inicial. Vamos acerenar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui em nossa casa, acolhidos pela espiritualidade superior que se faz presente e que dirige essa reunião na tarde de hoje. Pedimos a permissão para darmos início aos trabalhos e agradecemos por mais essa oportunidade, por essa assistência, pedindo aos benfeitores que intuam as nossas irmãs que farão hoje a explanação do Evangelho, a explanação do Livro dos Espíritos, e que cada um de nós possamos aqui receber os bálsamos, recebermos a assistência espiritual, e aqueles que aqui também não se encontram possam receber a luz do Divino Mestre, a assistência da espiritualidade superior. Obrigado, Pai de bondade e misericórdia, obrigado, espiritualidade superior. Permaneçam hoje e sempre conosco, que assim seja. E para darmos início à nossa reunião da tarde de hoje, iniciando pela explanação do Livro dos Espíritos, nós convidamos a Virgínia. É você, a Heloísa? Desculpa, a Heloísa. A Virgínia é o Evangelho. Hello. Boa tarde, meus irmãos. Que o amor de Jesus se faça presente nos nossos corações, que os nossos espíritos protetores também nos auxiliem nesse momento, para que nós possamos fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Nós ainda estamos no segundo livro, no capítulo 8º, Emancipação da Alma, questão 407. Allan Kardec pergunta então a espiritualidade superior: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? O que nós vamos entender aqui quando Allan Kardec questiona os espíritos superiores sobre isso? Quando nós vamos entender o sono do nosso corpo físico, o sono biológico, ele passa por alguns estágios. Nós sabemos que eles são divididos em duas fases. E a primeira fase ela é dividida em 4 estágios. Kardec pergunta então para a espiritualidade se é necessário o corpo passar por todos esses estágios e entrar num estado de sono profundo para que o nosso espírito se desdobre. E aí os espíritos superiores nos respondem: não. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece.
Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, e quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará livre. Então aqui nós vamos perceber que não é necessário que o corpo esteja em um estado de sono profundo para que o espírito se desdobre. E nós podemos ver também na resposta dos espíritos superiores o quão perfeito Deus é, o quanto a sua obra ela é maravilhosa. Porque qual é a nossa verdadeira vida? É a vida da matéria. Nós estamos aqui de uma forma transitória, de certa forma, para passar por provas, por expiações e evoluirmos. Então, ao passo que o nosso corpo físico ele se entorpece, o nosso espírito ele vai buscar essa liberdade, que é a liberdade da nossa verdadeira vida. E ali nós vamos entender o porquê é tão importante nós direcionarmos o pensamento no momento de dormir. A oração ela não é só rendendo graças por um dia encarnado na matéria. Ela é um instrumento valiosíssimo que nós vamos ter para quê? Para direcionar o nosso espírito naquele momento de liberdade, em relação ao que nós vamos fazer como espíritos libertos, esse momento assim, de liberdade transitória, porque nós vamos voltar para o corpo físico quando acordar, mas naquele momento que nós vamos estar tendo contato com o plano espiritual, é muito importante nós direcionarmos o nosso pensamento para termos um bom proveito, vamos dizer, dessa liberdade do espírito. Quando ele fala de que quando mais fraco estiver o corpo, maior a liberdade do espírito, nós podemos também nos lembrar da questão do coma. Quando as pessoas passam por situações que as colocam naquela condição de que ali o corpo não está consciente naquele momento, existem vários estudos científicos e quando nós vamos pegar os relatos das pessoas que passaram por essa experiência, o que as pessoas vêm nos dizer? Que a percepção de tempo muitas vezes é diferente, que algumas pessoas se veem fora do corpo. Então, não é o objeto do nosso estudo, mas de certa forma vem nos provar o quê? Esse incessante intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material. E cada vez mais nós vamos compreendendo o quê? Que eles estão em contato o tempo todo. É assim que o cochilar ou o simples entorpecimento dos sentidos apresenta muitas vezes as mesmas imagens de um sonho. Então, quando a gente cochila, tem ali aqueles breves momentos de descanso do corpo físico, às vezes a gente tem sonhos rápidos naqueles cochilos. Então, se compreende a isso. Todas as vezes que o nosso corpo físico se entorpece, o espírito se liberta. A questão 408. Parece-nos, às vezes, ouvir em nosso íntimo palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vêm elas? Os espíritos superiores nos respondem: sim, e até mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. É, às vezes, o fraco eco de um espírito que deseja se comunicar contigo. Quando nós estamos ali naquele estado no início do entorpecimento do corpo físico, por vezes, quando não se trata de barulhos exteriores, de barulhos do ambiente, no nosso íntimo, o que é que o nosso espírito pode perceber? Vozes, ecos, palavras e até mesmo frases inteiras. A partir do momento que o espírito começa a se desprender, a sua visão se amplia. E aquilo ali, aquele eco, muitas vezes que o espírito deseja comunicar, ele pode se manifestar de alguma forma, trazendo uma recordação do nosso corpo. O que nós vamos entender? Que a partir do momento que o espírito desprende e essa faculdade se amplia, nós vamos comunicar com outros seres, tanto desencarnados como encarnados. Então nós vamos entendendo de onde surgem essas vozes, esses ecos e essas frases que podem se dar nesse momento de entorpecimento do nosso corpo físico. Questão 409. Muitas vezes, num estado que ainda não é o de cochilo, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais
apanhamos os pormenores mais minuciosos. É um efeito da visão ou da nossa imaginação? E os espíritos superiores vão nos responder. Entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar a sua cadeia. Se ele se transporta e vê, E se fosse o sono completo, isso seria um sonho. A questão 409, nós vamos ver ela como uma continuação da 408. Se naquele momento de desprendimento o espírito amplia sua percepção e consegue ouvir alguma comunicação de outros espíritos ali, a mesma coisa se dá com a visão. A partir do momento que o corpo vai entorpecendo, o espírito amplia sua faculdade e ele consegue perceber melhor o plano espiritual. As questões anteriores, elas nos explicam por que muitas vezes nós não nos lembramos. Porque esses acontecimentos, eles não passam pelo corpo físico. Mas tem uma questão interessante que eu até gostaria de trazer para a gente poder entender um pouquinho a respeito disso. Que é uma comunicação que está na Revista Espírita de março de 1860. É uma comunicação dada lá na Sociedade Espírita de Paris, de uma senhora que era surda e muda. E ela estava encarnada. Ali ela é evocada, São Luís começa a apresentá-la, a reunião, e eles começam a questioná-la. Porque encarnada, a senhora era surda e muda. Ela não tinha condição de falar e nem de ouvir. Mas ali na reunião, ela começa a comunicar com aquelas pessoas. E na presente ocasião, se fazia o seu irmão naquela reunião. E ele pôde confirmar todos os fatos que ela estava alegando. Então, o que essa comunicação nos traz? Ela nos traz vários pontos importantes. O primeiro é, ela estando encarnada, compareceu em uma reunião de encarnados e o seu espírito pôde dar a comunicação. O que nós vamos perceber? Que a limitação, muitas vezes, ela está atrelada ao corpo físico. Ela, como surda muda, não poderia se comunicar, mas o seu espírito tinha essa liberdade. No desprendimento do sono, ele gozava dessa liberdade e podia se comunicar. E aí nós vamos perceber que sim. E ali, então, ela começa a travar um diálogo com os integrantes da reunião e eles perguntam se ela estava espantada ao encontrá-los todos reunidos. E ela disse que não, que era algo muito natural, e aí eles foram travando aquele diálogo e foram percebendo que ela estava bem de saúde, que estava tudo certo, mas esse diálogo serviu para nos mostrar todas essas questões da possibilidade da comunicação dela, mesmo encarnada, com encarnados em uma reunião. A questão 410. Tem-se às vezes, durante o sono ou cochilo, as ideias que parecem muito boas e que, apesar dos esforços que se fazem para recordá-las, se apagam da memória? De onde vêm essas ideias? São resultados da liberdade do espírito, que emancipa e goza nesse momento de mais amplas faculdades. Frequentemente, também são conselhos dados por outros espíritos. O que nós vamos entender a respeito dessa questão 410? Muitas vezes, quando nós estamos passando por problemas, por dificuldades, nós não oramos de uma forma diferente? Não rogamos muito a Deus que nos auxilie naquela demanda, que nos auxilie na resolução daquele problema? E quando a gente faz essa oração antes de dormir, pelo menos comigo já aconteceu, não sei se com alguns de vocês, mas quando você faz uma oração com muito fervor, com muita vontade de solucionar aquele problema e você dorme, parece que no outro dia, quando se acorda com o coração mais leve. E essa questão 410 vem nos explicar exatamente isso, que no momento do desprendimento do sono, nós vamos receber instruções sobre a nossa passagem aqui na Terra, sobre as adversidades às quais nós vamos enfrentar. Deus nunca nos desampara, então nós temos essa possibilidade de, ao direcionar o nosso pensamento, ao direcionar a nossa vontade, a nossa oração, receber essas instruções.
Pode ser que, ao acordarmos, nós não vamos lembrar de uma forma clara das instruções que nos foram dadas, mas nós vamos sentir o alívio na alma, o alívio no coração. E a questão 410A vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre isso, que é quando chegar o momento útil, aquela inspiração, aquela instrução, ela vai nos chegar por meio de uma inspiração. Quantas pessoas, não dormem, sonham com alguns projetos, acordam, realizam e fazem grande diferença na vida dos outros semelhantes. Então, esse portal do sono, esse desprendimento que nós temos é algo muito valioso. É um presente que Deus nos dá para que nós possamos estar em contato com espíritos benfeitores, com os nossos próprios espíritos protetores, nos instruindo cada vez mais. A questão 410A, Allan Kardec pergunta o seguinte: de que serve essas ideias ou conselhos se a sua recordação se perde e se não se pode aproveitá-los? Os espíritos vão nos responder. Essas ideias permanecem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corpóreo. Mas o mais frequente é que, se o corpo as esquece, o espírito as lembra. E a ideia volta no momento necessário, como uma inspiração do momento. É isso que nós acabamos de dizer, meus irmãos? No momento certo, aquela inspiração ela vai tocar o nosso coração. E nós vamos saber o que fazer diante daquele problema, e nós vamos entender qual é o nosso papel, qual é a nossa missão diante de determinada adversidade e cumprir da melhor forma possível o que nos foi determinado. Questão 411. O espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age como espírito, conhece a época da sua morte? É uma questão interessante, porque não é incomum nós percebermos algumas pessoas que é como se previssem que iriam morrer. Muitas deixam as coisas organizadas, separam documentos, organizam questões financeiras e deixam como se fosse tudo preparado, esperando o desencarne. Vamos ver o que os espíritos superiores nos dizem. Muitas vezes a pressente, e às vezes tem dela uma consciência bastante clara, o que lhe dá, no estado de vigília, a sua intuição. É por isso que algumas pessoas preveem às vezes a própria morte com grande exatidão. É por isso que nós vamos encontrar então algumas pessoas que vão ter esse tipo de comportamento. Elas vão, de certa forma, intuitivamente, ter esse pressentimento do retorno ao plano espiritual. Questão 412. A atividade do espírito durante o repouso, o sono do corpo, pode fatigar a esse? Muitas vezes, quando nós sonhamos, temos sonhos até pesadelos, sonhos complicados, o que acontece quando a gente acorda? O nosso corpo acorda cansado. É como se nós dormíssemos e não tivéssemos descansado. Já acorda com aquela sensação pesada. E aí Allan Kardec pergunta isso, para a espiritualidade benfeitora. Se essa atividade que o espírito tem incessante durante o sono, se ela pode afetar o corpo físico. E os espíritos superiores vão nos responder que sim. Sim, porque o espírito está ligado ao corpo como o balão cativo ao poste. Ora, da mesma maneira que as sacudidas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode produzir-lhes fadiga. Então, é exatamente isso. A partir do momento que, no desdobramento do sono, os nossos interesses muitas vezes não são os melhores, e ao estarmos em contato com esse plano espiritual, nós vamos agir de acordo com a nossa vontade. Se nós não formos a ambientes elevados, se nós passarmos por vibrações negativas e tivermos esse tipo de contato, o nosso corpo pode se sentir, porque o espírito está ligado ao corpo. E aqui fica até aquela questão do quanto é importante nós nos instruirmos e direcionarmos o nosso pensamento para esse momento do desprendimento. Deus deixa esse canal, vamos dizer assim,
de desprendimento do nosso espírito, de intercâmbio com o plano espiritual para todos nós. Não é privilégio para ninguém o desprendimento do sono. Todos nós, todas as noites, temos essa oportunidade de entrar em contato com a espiritualidade. E por isso é tão importante nós entendermos o mecanismo de funcionamento do nosso sono, no que diz respeito aos aspectos espirituais, para que nós possamos direcionar a nossa vontade, o nosso sentimento à realização de boas obras. O nosso espírito, ele não trabalha, ele não descansa, ele trabalha incessantemente. E ao dormir, nós podemos rogar ao nosso espírito protetor que nos auxilie em boas obras, que nos dê as devidas instruções para que nós possamos ter bom êxito aqui na matéria, mas que nós também possamos ser úteis no plano espiritual, para que nós possamos trabalhar incessantemente na causa de Jesus e no bem, praticando a caridade tanto aqui como lá. Que Jesus nos abençoe. Para a continuidade do estudo, contamos a Virgínia, da explanação do Evangelho. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos, todos aqui presentes também, nossos amigos que nos acompanham no YouTube, que sejam bem-vindos a esta casa. E nós então vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho. Nós estamos aqui no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Vamos falar lá no item 5, o ponto de vista. Primeiramente vamos entender o significado dessa expressão, o ponto de vista, que nada mais é o ponto de onde nós observamos algo, se nós temos que conhecimento nós temos daquilo, que entendimento nós temos de determinada coisa. Isso dependendo, claro, do ponto em que nós estamos. E que ponto é esse? É o ponto daquilo que nós conhecemos, é o ponto do lugar onde vivemos, daquilo que nós temos como condução para as nossas vidas. E aqui, nesta página do Evangelho, nós vamos ter 2 pontos de vista para a gente refletir. Até dando continuidade também ao que a colega falou aqui, nos fazendo pensar um pouco, porque um dos pontos de vista tem tudo a ver com o ponto de vista da doutrina espírita, que é o ponto de vista da vida futura. Isso para nós é fundamental. Todos nós concordamos, espíritas que somos, sem essa razão, né? Sem esse entendimento, fica difícil para nós, né? Encararmos exatamente o porquê estamos aqui, para onde vamos. E um outro ponto de vista tratado aqui é simplesmente a anulação disso, ou seja, um ponto de vista 100% da vida terrena. É o que estamos vivendo aqui agora, é nascer no momento do nascimento, né, e ter um fim com a morte. E muitas das vezes, né, tudo isso vem nos remeter àquela imagem que sempre é formada para nós a respeito desse tema que, falemos a verdade, tentamos evitar o tempo todo, nos incomodamos, né? Mesmo estudando, conhecendo, quando vamos falar da morte, do desencarne, quando passamos pela situação, aquilo ainda nos incomoda. E que incômodo é esse? Essa é a grande reflexão que nós queremos fazer aqui hoje. Por que nos incomoda? Qual ponto, em que ponto nós estamos deste entendimento sobre a vida futura? Interessante que um colega conversava conosco esses dias, né? E ele dizia que estava numa roda de amigos e ali diversos pontos de vista, conversando, e o assunto era esse. Então, depois dele dizer que era espírita, que acreditava mesmo na continuidade da vida, né? Na reencarnação, enfim, um dos presentes ali vira para ele e fala,
você está falando isso daí, mas até hoje eu nunca ouvi falar que alguém voltou aqui para falar como é que é e se é verdade. Então a resposta dele foi muito interessante, né? Ele disse então, olha, eu até já pensei assim, mas em um determinado momento da minha vida, me apresentaram um tal livro, o Livro dos Espíritos. É o Livro dos Espíritos, e aí eu não sei nem te contar quantos voltaram aqui para nos trazer respostas, para que esta obra viesse fundamentar a doutrina espírita. E é tão interessante, né, que quando sequer por nós passa alguma dúvida, nós vamos lá, procuramos o Livro dos Espíritos e ele sempre tem a resposta para nós. Então esse ponto de vista da doutrina espírita, independente da aceitação, do entendimento, talvez seja muito importante para nós, né? Em alguma dúvida, em alguma incerteza, nós termos uma grande orientação. O que é que crer na vida futura pode fazer para o nosso melhoramento? Porque numa coisa nós temos que concordar. É para isso que estamos aqui. Independente se crermos ou não, como será, o que será depois, é muito importante, diante da doutrina espírita, afirmarmos para nós mesmos, estamos aqui para nos melhorarmos. E podemos até evitar esse assunto, não querer falar dele, tudo bem, mas a certeza de que precisamos nos melhorar, isso deve nos mover. E é interessante que apesar de tentarmos evitar ou não queremos falar do desencarne, da morte, enfim, né, a única certeza, que aí todos nós concordamos, essa é uma certeza verídica para todos, independente de religião, do que pensam, do ponto de vista, uma vez chegando aqui, um dia mais cedo ou mais tarde, vamos nos despedir. Vamos nos despedir desse lugar, das pessoas. Né? E aí vem a nossa grande sugestão, estarmos sempre atentos no que acreditar, no que desejar, no que entender e buscar esse entendimento, buscar esse conhecimento. Jesus, quando fala àqueles ali presentes, meu reino não é deste mundo, ele sabia que provavelmente não estava sendo lá tão entendido. Mas ele tinha visão maior, ele tinha aquela segurança, ele tinha o completo conhecimento e poderia falar com toda a propriedade, com toda a confiança, com toda a fé. O reino dele realmente não era dali. E o nosso não é. O nosso reino, o nosso lugar não é aqui. Estamos aqui realmente de passagem. Esse é o ponto de vista espírita. E precisamos nos agarrar a esse momento, a essa reencarnação. É muito importante o conhecimento. É muito importante as coisas desse mundo. Jamais, não existe, Deus não condena, a doutrina espírita não condena as coisas do mundo. Mas é preciso que nós tenhamos todas elas realmente como coisas importantes, ganhar o dinheiro, comprar, obter bens importante, isso movimenta o mundo, isso melhora o mundo. Mas a nossa prioridade, o nosso objetivo é moral, é nos melhorarmos. E isso são as coisas que realmente, as virtudes que nós precisamos adquirir, essa sim, esse é o nosso objetivo. É isso que nós levamos na bagagem. É isso que cada um tem o seu compromisso aqui, cada um da sua forma. Fabiana pode nos convidar para uma viagem amanhã, às 6 horas da manhã, em ponto. Que estejamos todos aqui, cada um do seu jeito, com o seu veículo, como for, nós vamos para São Paulo. Vamos todos sair na mesma hora. Porém, o que acontece? Uns de nós resolvem parar em Uberaba, comer aquele docinho, ficar por ali, né? Outros param lá em Ribeirão Preto, vão ver os parentes e ali resolvem ficar por ali uma semana. Outros seguem direto.
É isso que nós somos convidados a fazer. Essa viagem. Nós sabemos o objetivo, nós sabemos o ponto de chegada e cada um tem o controle dessa viagem. Cada um pode dar o seu passo de acordo com o que ele possui, com o seu ponto de vista. Aí nós vamos imaginar, se todos nós temos um ponto de partida e um ponto de chegada, por que tanta diferença? Por que o não acreditar que vamos todos chegar? Aí é o nosso envolvimento, são essas paradas que nós damos aí nessa viagem. Esses locais onde nós nos distraímos, onde nós deixamos o tempo passar. O certo é, não voltaremos. A doutrina espírita deixa isso claro para nós. Estamos em constante evolução. Mas essas paradas são preocupantes. Essas distrações com as coisas do mundo, que nos impede muitas das vezes de querer até nos dedicar mais à nossa moralidade, ao nosso desenvolvimento, à nossa evolução, à nossa reforma, essa reforma tão importante. Às vezes nós paramos, nos descuidamos e esse tempo vai passando. E aí, quando retomamos a essa grande certeza, um dia deixaremos esse lugar, deixaremos as pessoas que por aqui vão ficar. Queremos ter a grande certeza dos reencontros, e isso é fato, mas esse reencontro também não nos pertence saber por enquanto. Mas ele vai acontecer. Então, muitas das vezes, toda essa imagem que nós fazemos do desencarne, da morte, ela vai nos deixando desanimados. E aí vem aquele ponto de vista do morreu é o nada, tudo acabou ali. Olha que facilidade que a pessoa tem numa dificuldade, no desespero, de resolver por ela própria dar um fim naquilo. Vai acabar mesmo. Olha esse ponto de vista. Como ele nos dói, nos machuca. Mas é preciso que a gente respeite e tente entender que cada um tem o seu ponto. Que cada um tem a sua parada e ali ela pode se distrair. Ela pode deixar passar oportunidades. Mas como nós queremos muito desenvolver em nós esse conhecimento, que esse ponto de vista que nós temos da vida futura seja uma verdade para ser vivida. E essa verdade, para ser vivida, ela necessita a nossa instrução. Necessita a nossa prática na caridade e no amor, porque é o combustível para essa nossa viagem. Nós não conseguimos ir a lugar nenhum sem a caridade, sem o amor. Com ela, tudo vem junto, vem a paciência, vem o perdão, vem tudo junto. E nós não precisamos ter aquela necessidade, de saber quando, por quê, como. Essas perguntas, elas podem até mover a nossa curiosidade, mas nós precisamos trabalhar muito esse ponto de vista final, esse objetivo final, que é a nossa melhora, que é estarmos melhor, que é levar conosco uma bagagem leve. Amar, perdoar, ter paciência, não pesa nada. As coisas do mundo pesam. Quando a gente quer realmente fazer um nome, fazer uma riqueza, passar por cima das pessoas, das coisas, porque tem essa necessidade, essa intensidade de que esse momento, que essa existência seja única, isso pesa muito, isso é muito difícil de carregar. Então a gente precisa tomar muito cuidado, senão vamos pagar um excesso de bagagem terrível, terrível. E podemos ter uma bagagem tão leve. Depende só de nós, do que nós
realmente acreditamos que é o objetivo, que é a nossa prioridade. Tem que ser o que nós levamos conosco. A prioridade tem que ser isso que vai nos fazer evoluir, que vai nos fazer acreditar em oportunidades e outras oportunidades. Porque se a gente começar a observar, né, se tivermos aí 100 anos para fazer tudo que tem que ser feito, né, é uma dádiva, são pouquíssimos centenários que nós conhecemos e é pouquíssimo tempo, muito pouco. É um grãozinho de areia, é uma gotinha de água na nossa vida. Então, como é importante, como é necessário esse ponto de vista de onde nós estamos, olhar adiante e sabermos que é firme o nosso caminhar. Que apesar do que tiver que acontecer por nós, como um exemplo que é citado aqui nessa página do Evangelho, né? Nós podemos escolher em ser aquele homem pobre que, uma vez perdendo tudo, entra em desespero. Ao mesmo ponto, um homem rico que perde parte de sua fortuna, pouca diferença vai fazer para ele. Então, que sejamos donos dessa riqueza, do crer que temos muito adiante, do crer que nós poderemos recomeçar várias vezes, desse ponto de vista. Do ponto de vista de que a prioridade é nos melhorarmos moralmente, é conquistarmos as virtudes necessárias, essa bagagem tão leve, né? Esse sorriso verdadeiro que às vezes a gente economiza. Tá? Esse sorriso verdadeiro que muitas das vezes é toda a caridade que um irmão necessita. Olha que interessante. E às vezes queremos ganhar tanto, ter tanto, para fazer a caridade material. Como é difícil, tantas vezes, a gente imaginar, né? Mas como é que eu sinto que a pessoa precisa de mim? Como é que eu sinto a necessidade? Eu tenho que ver ela faminta, eu tenho que ver ela com frio. É o tempo todo. Os nossos relacionamentos são o tempo todo ao nosso lado, tem alguém precisando de nós. E nós precisamos dos outros. Né? Somos nós também, carentes desse sorriso, carentes desse afeto. Mas o mais importante é esse exemplo de Jesus, esse crer que as coisas do mundo estamos aqui para aprender, estão aqui para nos ensinar, mas a confiança nesse Pai, a confiança nesse reino que é um tanto diferente desse aqui, né? Um tanto diferente desse aqui. A confiança nesse reino que também nos espera, né? Na nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Como alimentar esse espírito? Como agasalhar esse espírito, que somos nós? Vamos nos cobrir da fé, da caridade, da paciência, do amor. Vamos nos alimentar daquilo que o nosso irmão nos pede. Essa é a verdadeira caridade. Nos alimentemos daquilo que o nosso irmão nos pede. É o despertar. E a gente só consegue ver isso, enxergar tudo que está à nossa volta, ter esse ponto de vista que vai tão longe. Como aqueles que ouviram Jesus, mas como assim outro reino? E nós estamos tão diferentes assim quando ouvimos falar que existe esse outro reino, que Jesus está lá, que o Pai está lá. Estamos tão firmes? Ou ainda nos perdemos naquelas imagens horrorosas que se fazem aí da terra, da morte? Muitas das vezes a gente continua tendo aquelas ideias lá da nossa infância. E pior ainda, da nossa infância espiritual. Porque caminhamos
muito pouco, porque nos perdemos em algumas paradas e por ali ficamos distraídos. Então, a nossa firmeza, a nossa fé, o nosso entendimento para que a gente possa construir, ver, entender o que nos aguarda, vai muito da nossa capacidade de, nesse momento, na oportunidade que nós estamos tendo agora, hoje, tentar ver além, nos instruirmos, nos amarmos. Isso resume basicamente tudo. Mas não podemos deixar de entender que tudo isso só vale a pena na prática. Na prática. É na prática que nós conseguimos dirigir, caminhar, andar, avançar. Na prática. Enxergando a dor do outro, trazendo ela para nós e mudando quantas vezes necessário for essa visão. Nos firmando nesse ponto de vista que nos dá a certeza. Continua assim. Nossa irmã nos falava aqui agora há pouco do que nós experimentamos no sonho, por exemplo. Nesse breve desligamento, né? Que não é um desligamento na verdade, mas esse afastamento onde nós temos alguma consciência do que é estar sem esse corpo físico. Olha quanta visão nós já podemos ter e entender em relação a isso. Onde nós precisamos caminhar, já está traçado. Jesus, ao passar por aqui, em condições, digamos, próximas à nossa, porque ele sofreu as dores desse mundo. Mas a visão, o ponto de vista de Jesus, quanta tranquilidade, quanta certeza, quanta fé e confiança no Pai. Nós não podemos, na verdade, nos questionar, nos julgar, quando por vezes fraquejamos. Estamos nesse caminho. Ainda somos, todos nós, passivos de errar. Ainda estamos na procura, do objetivo, da certeza, de colocar as coisas no mundo no seu devido lugar, de almejar as coisas do mundo espiritual, as virtudes divinas. Ainda estamos nessa condição. Isso não deve nos desesperar nem nos desanimar, e sim nos trazer a força, a vontade de enxergando a vida futura, o que nos aguarda, aquilo que certamente será um mundo ainda que viveremos totalmente diferente desse, com menos dor. Por que menos dor? Porque causamos menos dor. As dores que passamos agora são necessárias, são prudentes, são provenientes, elas são necessárias para nós e temos que passar. Mas a grande questão, a grande visão que nós precisamos ter, não precisamos sofrer tanto amanhã, no futuro, na vida futura. Nós podemos com certeza caminhar na segurança de que, fazendo bem, levando junto conosco aqueles que nós pudermos levar pelas mãos, nós certamente, na vida futura, teremos um compromisso menor com a dor. Isso deve ser aquilo que nos movimenta, que nos alimenta. Lembrando sempre, as coisas desse mundo são necessárias para que nós tenhamos um incentivo de nos melhorar intelectualmente. E talvez nos preocupando tanto com o intelectual, seja aí um ponto de parada. Então, é importante o desenvolvimento intelectual sem deixar de lado aquilo que é o mais importante,
aquilo que é o nosso objetivo, o nosso desenvolvimento moral. Cada um está na sua situação. É aquele ponto de partida que nós comentamos aqui anteriormente. Saímos todos juntos. E cada um faz o seu roteiro. Cada um decide onde parar, por que parar. Ou seguir. Seguir focado naquele objetivo. Então é muito bom a gente saber, pelo menos, que nós sabemos onde nós queremos chegar. Isso já é uma vitória para nós. Quantos não sabem? Quantos ainda ouvem essas palavras do Cristo exatamente como ouvia lá aqueles que estavam ao seu lado? Que reino é esse? Não. Aqui morreu, acabou. Quantos ainda estão sem essa orientação, sem esse norte? E se nós já temos esse norte, se nós já conhecemos qual é o caminho, confiamos em Jesus, que graça, que bênção. É sermos firmes, é sermos sempre ligados ao conhecimento, ao saber o porquê que estamos a caminho e seguir. Seguir na prática do bem, do amor. E não são apenas palavras. Né? Caridade não é apenas uma palavra. Amor não é apenas uma palavra. Que sentimento isso move em nós quando ouvimos essas palavras? Esse é o significado. Não dá para colocar um significado com outras palavras. É ouvir, amai-vos uns aos outros e saber o que isso provoca dentro de nós, que combustível isso nos dá. Então, que Jesus realmente seja esse norte para todos nós, esse guia seguro, essa certeza de que aquele ponto de vista de Jesus seja o nosso, nos transforme, nos guie sempre, que nós tenhamos toda essa confiança, toda essa fé, toda essa certeza que o Pai espera por nós. Isso e todas as instruções que os Espíritos nos trazem, que a doutrina espírita deixou para nós como essa bússola, esse roteiro, nos fazendo entender cada vez mais. Tudo isso nos dá a segurança de acreditar nesse ponto de vista da vida futura. Não nos esquecendo das coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo também somos nós. Somos todos nós. Mas que tenhamos essa direção certeira, que tenhamos esse objetivo de encontrar em Jesus a nossa grande segurança de que estamos próximos, guiados, sempre juntos e lembrando que o Pai espera por nós. Que Jesus nos abençoe e nos guie sempre. Irmãos, chegamos ao final de mais uma reunião da tarde de hoje. Convidamos os nossos irmãos médios passistas para se posicionarem no nosso passo coletivo. Vamos à nossa prece final, fluidificação das águas, e queremos informá-los que ontem nós confeccionamos as pizzas do bem e nós temos à disposição aqueles que fizeram as suas reservas para levá-las, e quem não reservou nós temos também avulsas. Ao final da nossa reunião estaremos à disposição para atendê-los. Fiquem todos com Deus, que o Mestre Jesus abençoe cada um de vocês. Uma excelente semana a todos. Que assim seja. Amados irmãos, vamos nesse instante fechar os nossos olhos, elevarmos ao alto a nossa oração, o nosso sentimento, o nosso pensamento, e
E neste mês de maio, onde comemoramos as mães, vamos encerrando, rogando a Maria de Nazaré que nos envolva no seu manto doce de amor. E assim, com a oração que seu Filho Jesus nos ensinou, vamos nesses momentos do paz perceber a presença desse ser de luz, desta mãe, que também por nos amar, permanece sempre em vigília, e todas as vezes que rogamos a ela, sentimos as bênçãos desse coração materno. Vamos perceber que nesse instante estamos em seus braços, como se estivéssemos nos braços de nossas mães. Quantas mães o universo já nos ofereceu, quanto desse amor divino. E assim vamos recebendo o maior amor que conhecemos a nos envolver, a nos acalentar as nossas dores, nos trazendo esperança, nos trazendo sobretudo a coragem de superarmos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Senhor Jesus, nos envolva na sua paz, magnetiza as águas e nos acompanhe hoje e sempre. Assim seja.